E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula irei falar sobre função procv e proch. Bom, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de a gente começar a estudar sobre as funções procv e h, a gente tem que saber a diferença entre vertical e horizontal. Bom, quando a gente fala que algo está na vertical, a gente pode associar a uma coluna de uma casa, ou seja, algo está em pé. Tá vendo? Observe que a coluna dessa foto tem uma seta subindo, indicando ali que ela está na vertical. Isso é importante saber porque lá no Excel faz toda a diferença na hora de escolher a função correta. Quando falamos de horizontal, vocês podem imaginar uma paisagem, um horizonte igual essa foto aqui. Observe que o horizonte eu simbolizei ele com uma seta deitada. Então você imagina algo horizontal, algo como se fosse uma linha deitada, vamos dizer assim. Então você imagina um horizonte. Bom, sabendo disso, nós temos então duas funções, que é procv e proch. Proc vem de procurar, procv procurar na vertical e proch procurar na horizontal. Como saber identificar qual função usar? Bom, eu coloquei dois exemplos da mesma tabela, só que montada de maneira diferente. Uma eu coloquei na vertical e a outra na horizontal. Bom, para identificar se a sua tabela foi montada na vertical, não basta só olhar se ela está entre aspas em pezinha ou deitada. A gente tem que observar os dados que montam essa tabela. Se esses dados foram organizados na vertical ou na horizontal. Então imagina o primeiro exemplo da vertical ali. A gente observa que tanto as letras e os números, o ABC e 1, 2, 3 estão um debaixo do outro. Então a gente vai imaginar como se fosse quando você vai fazer um caça-palavra, você circula. A gente vai imaginar que a gente circulando as informações que pertencem ao mesmo grupo. A gente vai observar se elas estão seguindo o mesmo sentido ali. A gente observa que como as letras e os números estão um debaixo do outro, estão formando uma linha na vertical. E aí sim podemos definir que aqui vamos usar a função procv, porque os dados foram organizados na vertical. Neste segundo exemplo, se a gente fosse marcar como se fosse um caça-palavras, observe que o ABC agora e 1, 2, 3 estão um do lado do outro, formando uma linha na horizontal. Então aqui eu usaria, se a gente fosse analisar aqui o sentido, está na horizontal, as letras estão uma do lado das outras, então aqui eu usaria um proch. Bom, vamos ver isso na prática. Aqui eu montei dois exemplos para me explicar a função procv e a função proch. Então, vou explicar o primeiro exemplo, depois eu explico o segundo para vocês. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar essa planilha para download lá no canal, para vocês poderem treinar em casa e praticar. Bom, pessoal, para quem está gostando dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixe o seu like para estar apoiando o canal. Então, voltando para a aula aqui, é o seguinte. Aqui eu tenho uma tabelinha de fosse modelo de carro. Eu tenho aqui o código do carro. Eu tenho que descobrir a cor e o ano destes carros. E tem uma tabela de carros onde eu tenho os códigos e a cor e o ano de cada código. Então, lembrando-se que é uma tabela a nível didático, tá bom? Só para a gente poder entender a lógica da função procv. Aí, se a gente fosse analisar manualmente, eu faço sempre para meus alunos. Tenta analisar primeiro como faz na mão, vamos dizer assim. Você pega e olha e fosse escrever manualmente, para depois pensar qual função que faz isso. Se a gente fosse analisar a lógica aqui, é bem simples. A gente olharia aqui o código do carro, a gente observa que o Uno é o código C. A gente consultava aqui na tabela, o C é a cor azul e o ano 2010. Eu poderia aqui escrever. E assim por diante os outros modelos de carro. Que ação que a gente fez aqui agora? A gente pegou uma referência e procurou na outra tabela. Então essa ação de procurar, nós temos a função proc. Mas qual proc? V ou H? Aí que tá. Aqui está na cara que está escrito aqui procv. Mas se a gente fosse analisar essa tabela, pessoal, ela foi montada na vertical ou na horizontal? Se vocês lembram a explicação agora há pouco, se a gente fosse marcar como se fosse um caça-palavra aqui, os dados do mesmo grupo, aqui, os códigos, as cores e os anos aqui, estão um debaixo do outro, ou seja, está formando uma coluna de uma casa. Então aqui a nossa tabela
foi montada na vertical. Então aqui eu usarei um PROC-V, ou seja, procure na vertical. Então vamos lá. Eu vou aqui na cor, vou colocar igual PROC-V. Observe que aparece a sintaxe da função PROC-V. Ela te pede o valor procurado. Lembrando que eu posso arrastar isso aqui, tá, gente? Vou arrastar aqui para cima aqui. Deixa aqui em cima aqui, ó. Beleza. Bom, o valor procurado é o seguinte. Para me consultar na tabela, eu peguei o que primeiro? Qual a informação que eu olhei antes de consultar na tabela? A gente pegou o código do carro. Então, a partir do meu código, eu consigo consultar na tabela. Então, ela é minha referência, meu valor procurado. Então, eu vou clicar no código C. Acabei de definir a informação, ponto e vírgula. E observe agora que a matriz tabela ficou em negrito, te perguntando qual que é a sua tabela com seus dados. Então, nesse caso, eu vou selecionar essa tabelinha toda, tirando os títulos, tá bom? São as informações que eu vou utilizar na minha procura. Ponto e vírgula. Agora te pergunta o número, índice e coluna. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte. Como a nossa procura está sendo feita na vertical, então nossa referência é colunas, certo? Quantas colunas tem a nossa tabela? Ela tem 3 colunas, certo? A resposta que eu estou procurando é a cor ou é o ano? É a cor, correto? Então, em qual coluna que está a resposta? Na primeira, na segunda ou na terceira? Então, observe que a resposta que a gente quer está na segunda coluna, que é a cor. Então, o índice vai ser 2. Se fosse na terceira, seria 3. Se fosse numa quarta, seria 4. E assim por diante. Então, o Excel está te perguntando qual coluna que está a resposta. Então, está na segunda. Então, vamos colocar 2. Ponto e vírgula. E agora vem procurar intervalo. Nós temos basicamente 2 maneiras de procurar informação: verdadeiro e falso, maneira aproximada e maneira exata. Eu vou utilizar por enquanto o falso para a gente poder ver como é que funciona, depois eu explico o verdadeiro também. Basicamente, a opção falso, eu posso dar um tab, eu posso clicar 2 vezes, eu posso digitar falso, eu posso colocar aí no código, que é o 0 para falso e 1 verdadeiro. Então, vou dar um tab, vou fechar parênteses e vou apertar Enter. Observem que C deu azul. Bom, em relação à opção falso, como é a correspondência exata? Por exemplo, C é azul e pronto, não tem conversa. Se o Excel não encontrar C na tabela, ele não te dá a resposta. Por exemplo, se eu vim aqui apagar esse C de cá, observa que deu um erro de nome, ele não encontrou a referência ali, porque é exato, ou seja, se não tiver ali na tabela, né, ele não encontra. Da mesma forma, se eu colocar aqui uma letra A, observa que deu prata. Se eu alterar aqui o meu valor, né, o meu código, ele te dá a resposta exata que eu estou procurando. Agora, um exemplo verdadeiro. Isso depende muito da situação. Bom, aí você está perguntando assim, professor, mas qual que eu devo utilizar então? Depende, gente. Depende da situação que a sua tabela está pedindo. Por exemplo, vamos supor que na sua empresa você tem vários produtos e eles têm um código específico. Não pode. Cada produto tem o seu código único. Você não pode vender um produto que é aproximado, tem que ser aquele específico. Se não tiver no estoque, você tem que pegar e comprar outro e repor para poder vender. Então, neste caso, como é algo único, algo exato, você teria que usar a opção falso, porque não pode entregar para o cliente um produto aproximado. Agora, o verdadeiro é quando você tem uma opção de entregar um aproximado. Por exemplo, eu vou apagar esse falso aqui e vou acrescentar a opção verdadeiro. Vou dar um Enter. Se você for observar, período vermelho, se eu colocar A aqui, ele vai te dar prata, tá vendo? Nada mudou a princípio. Tá vendo? Tá te dando a resposta normalmente. Só que, se o Excel não tiver algum desses dados aqui, dependendo da situação, ele vai te jogar o mais próximo que ele tem. Por exemplo, estamos procurando aqui a letra D. Se eu apagar aqui na tabela matriz a letra D, olha o que aconteceu, te jogou azul. Por quê? O aproximado, né, do Excel, ele sempre vai te jogar um valor antes, né? O mais próximo é sempre o anterior. Então, o mais próximo de D é a letra C. Se eu apagar aqui a letra C, por exemplo, o mais próximo é a letra B, que é vermelho, e assim por diante. Se não tiver B, ele te joga de A. Se não tiver A, aí fica difícil, né? Aí complica para o Excel. Então, é dessa forma que funciona. Então, pessoal, quem quiser depois que eu crie uma aula só explicando a parte do verdadeiro, deixe nos comentários, peçam lá que eu crio uma aula só sobre o verdadeiro, se não ficou bem claro ainda, tá bom? Então vamos focar aqui no exemplo do falso, que vai ser mais fácil de trabalhar, porque aqui
é o que a gente precisa na nossa tabela. Nada te impede de usar o verdadeiro, mas ficar atento porque a vantagem de utilizar o falso, porque se você precisa da resposta exata, ele vai te dar exato, tá bom? Agora um possível erro aqui na função proc. Se você digitar as informações tanto aqui do seu valor procurado e a sua matriz diferente, ele não encontra a resposta. Como assim diferente, professor? Dá um exemplo. Se eu colocar aqui letra D e der um espaço, ó, tá vendo que é D, do mesmo jeito, só que deu um erro. Ficou até meio desalinhado aqui, mas tem hora que na corrente nem percebe isso aí, esse detalhe, né? Então a gente observa que mesmo sendo D, o Excel não encontrou a resposta. Se a gente for conferir a função, passo a passo está certinho. Então o que eu posso errar? Igual eu falei com vocês. Se vocês colocarem um espaço depois da letra ou antes, para o Excel já é uma outra palavra. Então, o espaço é um caractere também. Então, ele conta como se fosse uma outra letra ou algo do tipo. Qual que é o certo? Vocês podem clicar aqui na célula, apertar o atalho F2, é o atalho de renomear a célula, ou você pode dar 2 cliques também. E observe que já apareceu de cara o espaço para a gente. A vantagem do F2 porque ele já posiciona o cursor no final e você já identifica se tem espaço depois da letra ou não. Basta você apagar o espaço, dê Enter e aí você resolve o seu problema, tá bom? Da mesma forma também, se não tiver o erro aqui, pode estar na sua tabela matriz também. Você tem que verificar aqui. Se você quiser, você até apaga e digita de novo para ter certeza aí. Então aqui é só apagar o espaço, Enter, está aí, a fórmula funciona normalmente. Vou fazer mais uma vez só para a gente poder fixar bem aqui, igual proc v, abro parênteses, valor procurado, meu código, ponto e vírgula, matriz tabela, a minha tabelinha com as informações, ponto e vírgula, no índice coluna, segunda coluna, ponto e vírgula, e utilizar aqui no nosso caso o falso, procura exato do que eu quero. Tranquilo, pessoal? Bom, para fazer o ano, pessoal, a mesma coisa. Vou utilizar o proc v, o valor procurado. Como eu quero encontrar o ano agora, mesma coisa. Eu posso utilizar aqui o código, ponto e vírgula, a minha matriz tabela é a mesma tabelinha, ponto e vírgula, e o número índice coluna agora vai mudar. Por quê? O que eu quero encontrar agora? Não é o ano? O ano está em qual coluna? Na terceira. Então, meu índice vai ser 3, ou seja, eu quero que o Excel procure para mim na terceira coluna. Então, eu coloco 3, ponto e vírgula, vou trabalhar com o falso, eu posso utilizar um tab para poder escrever aqui, fecho parênteses e dou Enter. Nós temos aí o ano encontrado também. Bom, pessoal, antes de continuar a aula, eu quero passar uma dica valiosa para vocês. Na verdade, uma recomendação de 3 livros do Excel que vão ajudar vocês muito nos estudos, tá bom? Para quem gosta de estudar com livros, eu vou passar 3 deles que são muito bons. O primeiro que eu vou passar para vocês aqui, a dica, é o Excel Fórmulas e Funções para Leigos. É um livro, né, que foca nas funções essenciais, nos recursos essenciais do Excel. É um livro bem explicativo, bem ilustrativo, bem didático, explica tudo bem passo a passo, então é bem interessante, pessoal. Vale a pena conferir esse livro. A segunda recomendação, para quem quer um conteúdo, né, mais completo, mais detalhado, eu recomendo Dominando o Excel 2019. E a terceira recomendação, este aqui dos 3. Se você quiser comprar um livro que vai vir bem mais completo, é um conteúdo detalhado, né, e mais completo, na minha opinião, este aqui é o melhor dos 3 em relação ao conteúdo completo, completão. Esse aqui é o Excel de A até XFD. Todos eles são bem explicativos. Aí vocês vão avaliar o que recomendo lá no site. O site que eu recomendo para vocês, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? É o site da Amazon. É um site muito bom para comprar livros e até os equipamentos em geral também, não só livros, tá? Mas como a recomendação minha aqui é sobre os livros, dá uma conferida na descrição do vídeo que eu vou deixar para vocês, os 3 links, tá bom? Lá vai ter normalmente o preço, lá da Amazon, são preços bem interessantes em relação à compra de livros, tá bom? Então, vale a pena conferir, clica lá, confere, se vocês interessarem, já leva o seu, porque são livros que vão ajudar muito aí no estudo de vocês. Beleza? Pulando para o segundo exemplo, aqui vamos verificar agora como utilizar a função proc h. A gente tem aqui praticamente a mesma ideia. Nós temos aqui uma tabelinha de hóspedes, o código da reserva e o tipo de quarto.
cada letrinha corresponde a um tipo de quarto. Quarto simples, duplo, triplo e suíte. Bom, aí é o seguinte, se a gente fosse analisar, procurar na mão, bastaria olhar o código, consultar na tabela, a gente sabe que o quarto do João aqui é o quarto simples. Só que aí essa ação de procurar, a gente sabe que a gente fez uma procura aqui. Então, qual o PROC utilizar? Eu sei que está escrito aqui, mas eu quero que vocês tentem analisar sozinhos. Essa tabela, ela foi montada na vertical ou na horizontal? Sempre que vocês forem consultar, pessoal, fazer essa análise de qual PROC que é, vocês têm que observar sempre a sua tabela que tem todos os dados, ou seja, tem a referência. E na tabela de consulta, ela que você tem que observar se ela foi montada na vertical ou na horizontal. Aqui nessa daqui não precisa saber, não vai influenciar em nada aqui. O que você vai só precisar é só do código. O que a gente vai só precisar é do código. Aqui a gente tem que observar se foi montada na vertical ou na horizontal. Então aqui, se a gente for analisar, seguindo aquela ideia do caça-palavra que a gente viu lá, a gente selecionando aqui, a gente observa que as letras estão uma do lado das outras, é a mesma forma os quartos. Então aqui está formando uma linha na horizontal, ou seja, então horizontal, né, é o PROC H. Então vamos lá, igual PROC H, vou dar um tab. Bom, a gente observa que a sintaxe da função PROC H é praticamente idêntica à do PROC V. O que vai mudar vai ser só o número índice e coluna. Eu vou arrastar aqui para cima isso aqui para ficar mais fácil de enxergar aqui. Bom, PROC V, vou procurar, então, para me encontrar o quarto eu preciso do código, então ele é minha referência. Ponto e vírgula, matriz tabela, é a tabelinha da reserva, somente com os dados, sem o título, ponto e vírgula, número índice, linha, mudou agora a ideia. Como estamos trabalhando na horizontal, então a gente vai pensar agora em linha, tá bom? Então pensa o seguinte, a resposta que eu quero encontrar não é o quarto? Não são os quartos? Quantas linhas tem a minha tabela? Tem 2 linhas, certo? A resposta que eu quero encontrar está na primeira ou na segunda linha? Está na segunda linha, então o índice vai ser 2. Se fosse uma terceira linha, seria 3 e a mesma ideia. Então, 2, ponto e vírgula. E eu procurar intervalo também aqui, vou utilizar o exemplo do falso. Na HTML utilizar o verdadeiro, só que aí que entra um pulo do gato aqui, ó. Se você precisa da resposta exata e você tiver digitado errado, igual eu mostrei lá colocando espaço, o Excel te joga uma resposta aproximada e você cai no buraco. Se for algo exato, né? Você vender um produto lá X e só pode vender aquele em específico, por exemplo, ele te joga um aproximado, aí porque você colocou o verdadeiro. Então, nesse caso, se for algo exato, utiliza o falso, tá, gente? Toma cuidado aí. Bom, então aqui vamos preencher, então, nesse caso, com o falso. Vou dar um tab, ou digitar, ou clicar 2 vezes, ou colocar o 0, fecho parênteses, dou enter, e aí nós temos a resposta, tá bom? De novo, mais uma vez, para a gente poder pegar a manha, igual PROC H, abro parênteses, vou procurar, seria o meu código, ponto e vírgula, seleciono a minha tabelinha matriz, ponto e vírgula, número índice linha, segunda linha, ponto e vírgula, e nosso caso aqui vai ser o falso. Fecho parênteses, dou enter, está aí nosso tipo de 4 resolvido. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like para estar apoiando o canal, se inscreva no canal para estar acompanhando todas as novidades que eu posto aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam de uma força em Excel. No mais, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.